Olá pessoal, continuando a nossa aula, né? Mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros, com a disciplina de Química. E nessa aula nós vamos trabalhar a questão de modelos atômicos. É claro que quando nós falamos em modelos atômicos, na cabeça de todo mundo, a única coisa que vem é a questão do isso, muito bem. Não, essa foto tá errada. Quem pensou em questão de desfile, né, modelos, essas coisas, tá errado. Tanto é que a bichinha ficou até triste quando vocês pensaram nisso. Então, quando nós falamos em modelos atômicos, nós vamos nos remeter lá primeiramente na questão dos primeiros modelos, né, que diziam que a matéria é contínua e formada por partículas indivisíveis, os átomos. Aí quando nós entramos nessa palavrinha átomos, a palavrinha, a letra aqui A, ela tem significado não. E tomo significa partes, ou também pode significar divisível, tá bom? Então, nesse caso, átomo é a mesma coisa que não divisível. Então, para os gregos, o átomo não poderia se dividir, seria a menor parte. Né? Aí entra uma perguntinha para nós. É, onde tudo começou, né? Como nós já tivemos um pequeno spoiler, né? Então, tudo começou onde? Na Grécia, né? Então, tudo começou lá na Grécia com a questão de algumas teorias sobre a menor parte da matéria. Então, no século V a.C., surgiu esse carinha aí, ó. Que eu não falei o nome dele lá no primeiro slide já por causa disso aqui, ó. Então, esse carinha aí, ó, todo mundo agora já sabe o nome dele, né? Demócritus. Ele dizia o seguinte, ó, que se pegássemos uma matéria qualquer e fôssemos cortando ela, cortando até chegar na menor parte, essa menor parte seria a questão do átomo. Então, para ele, tudo aqui que nós fosse cortar chegaria aí nessa parte aqui que é a menor possível, que seria o átomo, tá bom? Dando continuidade, nós chegamos aí, ó. Entretanto, um outro pensador daquela época, esse carinha aí, ó, agora ficou mais simples, né? Esse rostinho todo mundo conhece. Muito bem quem chutou aí que era Aristóteles. Ele tinha um pensamento totalmente diferente. Que pensamento era esse? Que a matéria é contínua, ou seja, para ele existia algo certo. Qual é esse negócio, esse coisinha certo? Muito bem, Avatar. Opa, imagem errada aqui. Deixa eu ajeitar a imagem. Isso, não é Avatar não. Para ele nós tínhamos a questão dos quatro elementos fundamentais, que era o fogo, o ar, terra e água, tá bom? Continuando já no início do século XIX, veio quem? Isso, esse carinha aqui bonitão, ó. Ele, John Dalton, né? Ele dizia o seguinte, ó, os átomos são inalteráveis. Como assim, Jerônimo? Quando nós falamos na palavrinha átomo, se lembra lá dos gregos? Isso. Os gregos, eles diziam o seguinte, ó, que no caso o átomo era a menor partícula. John Dalton veio completar essa teoria. Então, para ele dizia o seguinte, que o átomo era uma partícula esférica, ou seja, o átomo era uma esfera maciça, neutra e indivisível. Ou seja, o átomo era parecido com uma bola de bilhar. Ou seja, ela era esférica, maciça, não tinha como quebrá-la, né? Neutra e indivisível, tá bom? Então, para ele, esse era o modelo correto sobre o modelo atômico. Porém, no final do século XIX, surgiu quem? Esse carinha aí mesmo. Quem é esse carinha? Thomson, né? Ele propôs um novo modelo. Que novo modelo é esse? O modelo pudim de passas. Então, por que esse modelo se chamava pudim de passas? Acertou quem disse porque ele gostava de pudim de passas, não é isso? Não, né?
Então essa imagem aqui também está errada. Vamos colocar a outra imagem aqui. Isso, bonitinho. Para ele, chamava-se pudim de passas porque é, parecia um pudim de passas a questão do átomo, porque ela era esférica e encostada nela você poderia encontrar a questão dos elétrons, tá bom? Então eu tinha elétrons aqui, ó, e esses elétrons, como ele estava na superfície do átomo, parecia muito com a questão do pudim de passas. Por isso ele deu no caso esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas, tá bom? Continuando, nós chegamos no modelo de Rutherford. Nesse modelo de Rutherford, aí nós vamos ter alguns pontos aí destacar. Vamos lá. O modelo planetário. Por que modelo planetário? Todo mundo aí já destacou aí, né? Ó, opa! Então, esse modelo tem a ver com o nosso sistema solar, não é isso? Isso. Então, ele descobriu a questão do núcleo. Como assim, Geraldo? Então, para ele, o átomo tinha um núcleo e tinha elétrons girando ao redor desse núcleo. Quando nós vamos pensar no nosso sistema solar, nós temos o que? O Sol, né? Então o Sol para ele seria a questão do núcleo. E todos os planetas que giram ao redor do Sol seriam a questão dos elétrons. Por isso que esse modelo ficou também conhecido como modelo planetário. Tá joia? Porque parecia muito a questão do nosso sistema solar. Tá bom? Então, ó, átomos imersos no vazio. Ou seja, ele pegou uma lâmina de ouro e começou a bombardear ela e percebeu que alguns raios eram refletidos, né, e outros eram desviados. Então, para ele sugeriu que entre o núcleo e os elétrons há um vazio, não há nada entre eles. Então, aquela teoria que seria um modelo esférico, né, maciço, então já foi descartado na hora. Aí vamos lá. O núcleo ele é 10 mil vezes menor que o átomo. Então, ó, imagine aí, para vocês terem ideia. Imagine uma formiga no Maracanã, tá bom? Onde a formiga lá no centro do Maracanã, ela seria a questão do nosso núcleo. E o Maracanã seria o nosso planetário aí, onde teria os elétrons girando ao redor desse núcleo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Aí nós temos o nosso modelinho, né? Eu tenho um núcleo e tenho os elétrons girando ao redor desse núcleo, tá bom? E para completar, nós temos a questão do modelo de Bohr. Esse modelo, ele também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr veio só para tirar algumas dúvidas que sobraram do modelo de Rutherford, tá bom? Bohr diz o seguinte, ó, os elétrons estão em órbita circular ao redor de um núcleo central sem absorver nem emitir energia espontânea. Vamos lá. O átomo possui um número ilimitado de órbitas, níveis ou camadas eletrônicas que variam em um elemento químico para o outro. Ou seja, o átomo ele não é igual, por exemplo, o átomo do hidrogênio não é igual ao átomo de oxigênio. Então, eles têm características, têm algumas propriedades que vão diferenciar um do outro, tá bom? Então, é claro que essa parte aí, ó, nós vamos estudar na próxima aula, né, a respeito dessa questão de níveis, camadas, né, tudo isso que nós vamos passar a estudar na nossa próxima teleaula, tá bom? Então não perca os próximos capítulos dessa novela que com certeza vai marcar seu coração. Então, ó, agradeço demais vocês terem ficado até agora assistindo essa aula online, tá bom? Então, saindo daqui, quem ficou com dúvida, volta o vídeo, dê uma olhadinha. Caso não entendeu alguma coisa, pode entrar em contato comigo, tá bom? E
para não deixar vocês tão tristes, tem uma tarefinha esperando por vocês logo após esse vídeo, tá bom? Então até a próxima e tchau!